não tinha planejado ficar em Waverly Pines. Era para ser uma parada rápida, um lugar para esticar as pernas e abastecer na estrada para Denver. Mas as coisas nem sempre saem como planejado, não é mesmo? A cidade apareceu do nada, escondida por florestas densas que abraçavam a estrada. Parecia charmosa à primeira vista, até pitoresca, com suas fachadas de tijolos antigos e placas de madeira que balançavam suavemente ao vento, uma vibe clássica de cidade pequena americana. Mas, conforme eu ia entrando na rua principal, percebi algo estranho. Ninguém por lá. A cidade estava completamente silenciosa. Meu carro deu uma engasgada enquanto eu puxava para o único posto de gasolina. Eu xinguei baixinho, percebendo que não estava prestando atenção no marcador de combustível. A bomba era daquelas antigas, manuais, e não havia nenhum atendente à vista. Quando saí para investigar, os pelos da minha nuca se arrepiaram. O silêncio não era apenas quieto. Errado. Me inclinei para dentro do pequeno escritório do posto, onde uma campainha enferrujada tocou fracamente acima da porta. O lugar cheirava a mofo e óleo velho. Atrás do balcão, havia um rádio empoeirado tocando estática bem baixinho. Alô? Chamei. Um homem saiu de trás, parecendo que tinha nascido naquele posto de gasolina. Era curvado, magro e coberto por uma camada de sujeira. Ele não me cumprimentou, apenas ficou me encarando com os olhos fundos, como se eu fosse um enigma que ele não conseguia resolver. Posso abastecer? Perguntei, estendendo meu cartão de crédito. O homem não pegou, apenas murmurou. Só em dinheiro. Eu não tinha muito dinheiro comigo, mas passei o que tinha. Ele fez um som de desgosto e foi até a bomba, começando a encher o tanque. Eu fiquei ali, sentindo o silêncio se apertando novamente. Era sufocante. Mesmo no meio do nada, deveria haver alguma coisa. Pássaros, vento, carros distantes. Mas aqui não havia nada. Não tem muitos visitantes, né? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Os lábios do homem se moveram, quase formando um sorriso, mas não chegou a ser um. Não muitos saem daqui também. Eu ri desconfortavelmente, achando que ele estava brincando, mas a expressão dele não mudou. Assim que meu tanque ficou cheio, agradeci e voltei para o carro, ansioso para sair dali. Mas, quando virei a chave, o motor fez um barulho de atrito e não ligou. Tentei de novo. Nada. Saí do carro, levantei o capô e fiquei olhando para o motor sem saber o que fazer. Não sou mecânico, mas até eu percebi que algo estava errado. As correias estavam gastas e uma substância pegajosa cobria tudo. Eu não tinha notado nenhum problema antes de entrar na cidade. O homem do posto me observava pela janela do escritório. Problema no carro? Perguntou. Parece que sim. Respondi. Tem mecânico por aqui. Ele assentiu lentamente. A oficina do Benson, na rua. Vai ver lá. Agradeci e fui a pé. O caminho não era longo, mas parecia mais demorado do que deveria. As ruas vazias, os prédios decadentes, tudo parecia um cenário de filme de terror. Quando cheguei à oficina do Benson, o lugar parecia abandonado. A placa estava desbotada, as janelas quebradas e as portas da oficina enferrujadas. Mas as luzes estavam acesas. Eu hesitei antes de bater na porta, que rangeu ao abrir. Um homem apareceu. Era mais jovem do que eu imaginava, talvez na casa dos 30, com olheiras e mãos sujas de graxa. Precisa de ajuda? Perguntou, com a voz sem emoção. Meu carro quebrou. O cara do posto disse que você poderia dar uma olhada. Ele assentiu, pegou uma caixa de ferramentas e disse: Onde está? Enquanto caminhávamos até o meu carro. Tentei puxar conversa, mas ele não parecia muito afim de conversar. Suas respostas eram curtas, quase desdenhosas, como se não quisesse falar. Quando ele começou a mexer no motor, fez uma careta. Isso não é normal, murmurou. O que aconteceu? Perguntei. Ele não respondeu de imediato, apenas limpou as mãos com um pano e olhou ao redor, nervoso. Você não é daqui, né? Não, só estou de passagem. Ele suspirou. Eu vou rebocar para a oficina. Não dá para arrumar isso aqui. O sol estava começando a se pôr enquanto caminhávamos de volta para a oficina, com o caminhão de reboque atrás de nós. O silêncio aumentava com a queda da noite,
e as sombras da floresta ao redor pareciam se esticar mais do que deveriam. De volta à oficina, ele conectou meu carro a uma máquina e começou a fazer uns testes. Enquanto ele trabalhava, fiquei andando pela sala, fingindo interesse nas ferramentas e peças espalhadas por todo lado. Mas minha curiosidade falou mais alto. "Qual é a desse lugar?" Perguntei. Ele parou por um momento e virou para me olhar. "Você devia ir embora", disse ele. "Eu estou tentando", respondi. "Não fique aqui depois do anoitecer", disse, mais firme. Eu quis insistir, mas algo no tom dele me fez parar. Os reparos demoraram mais do que eu esperava. Quando ele terminou, o sol já tinha se posto completamente e a escuridão lá fora era total. Nenhuma luz na rua, nem a luz da lua, só o preto. "Já acabou", disse ele, limpando as mãos. "Entra no seu carro e vai embora. Não pare até sair de Waverly Pines." Eu assenti, sentindo a urgência na voz dele. Paguei e entrei no carro. Ele pegou e ligou sem problemas. Saí da oficina, indo em direção à estrada. Mas, conforme eu dirigia, a escuridão parecia se fechar ao meu redor. Os faróis mal iluminavam a estrada, e as árvores ao lado pareciam vivas, se movendo e se contorcendo fora de vista. Então eu ouvi um som, de início fraco, como um sussurro. Fui diminuindo a velocidade, achando que fosse o rádio, mas os sussurros aumentaram, mais claros. Não era inglês, nem qualquer língua que eu reconhecesse. As vozes se sobrepunham, uma sinfonia caótica que fez minha cabeça pulsar. O pânico tomou conta, e eu acelerei, desesperado para sair da cidade. Mas a estrada parecia não ter fim, se torcendo e virando de maneira impossível. Então, eu os vi. Figuras nas árvores, pálidas e esqueléticas, com os olhos brilhando suavemente na escuridão. Elas se moviam com uma velocidade sobrenatural, se esgueirando entre os troncos, sempre fora de alcance. Acelerei a fundo, meu coração disparado. Os sussurros se transformaram em gritos, e as figuras invadiram a estrada à minha frente, com seus rostos vazios. Eu desviei para evitá-los. Por algum milagre, consegui romper a floresta, e a estrada se abriu. Os gritos pararam. Quando olhei pelo retrovisor, a cidade havia desaparecido, engolida pela escuridão. Eu não parei, continuei até chegar à próxima cidade. Minhas mãos tremiam quando parei em um posto de gasolina bem iluminado e entrei. O frentista me olhou estranho. "Você está bem?" "Sim", menti, com a voz trêmula. "De onde você veio?" Ele perguntou. "Waverly Pines", respondi, sem pensar. O rosto dele ficou pálido. "Waverly Pines não existe", disse ele, em voz baixa. Eu não discuti, apenas assenti. Comprei um café e continuei dirigindo. Desde então, tentei encontrar Waverly Pines em um mapa, mas não há nenhum sinal de que exista. Às vezes, tarde da noite, ouço os sussurros de novo, fracos e distantes, como se estivessem me chamando de volta. E fico me perguntando se realmente fui embora. Eu não cresci em Black Hollow, mas minha avó cresceu lá. Ela sempre falava sobre a cidade com uma mistura estranha de nostalgia e medo. A voz dela se apagando quando pressionada sobre certos detalhes. Era o tipo de lugar que não aparecia na maioria dos mapas, um ponto esquecido nas montanhas Apalaches, onde o tempo parecia parar. Quando minha avó faleceu na primavera passada, herdei a casa dela, uma antiga casa vitoriana que ficava na borda da cidade. Não sabia bem o que fazer com ela, mas algo nas histórias dela sempre me intrigou. Decidi tirar uma semana do trabalho e ir até lá, meio para honrar a memória dela, meio para saciar minha curiosidade. A estrada até Black Hollow era traiçoeira, um trecho sinuoso de asfalto rachado que cortava densas florestas. À medida que meu carro descia para o vale, senti um peso estranho cair sobre mim, como se as árvores estivessem se fechando. Quando cheguei nos arredores da cidade, o sol já tinha se posto atrás das montanhas, mergulhando tudo na sombra. Black Hollow parecia congelada nos anos 50. A rua principal era ladeada por prédios de tijolos que se inclinavam levemente com o tempo, as janelas escuras e empoeiradas. Uma única lâmpada de rua piscava fraca perto do restaurante e alguns moradores ficavam em frente, com rostos pálidos e inexpressivos.
Estacionei na frente da casa de minha avó. Ela estava exatamente como eu me lembrava das visitas de infância, alta e imponente, com a pintura descascada e as janelas com as persianas tortas. O ar estava carregado com o cheiro de naftalina e madeira velha. A primeira noite passou sem acontecimentos. Passei a maior parte do tempo desempacotando e folheando os álbuns de fotos, encontrando conforto nos rostos familiares da minha família. Mas, enquanto estava deitado na cama, ouvi o som fraco de sinos. No começo, pensei que fosse o vento, mas o padrão era muito deliberado. Um toque, depois silêncio, outro toque, mais silêncio. Levantei-me e olhei pela janela, mas a rua abaixo estava vazia. Os sinos continuaram por horas, ficando mais suaves até sumirem completamente. Na manhã seguinte, mencionei o som a um dos moradores no restaurante. O homem, um sujeito magro com os olhos fundos, parou no meio de um gole de café. Sinos, ele repetiu, a voz mal mais que um sussurro. Tem uma igreja por aqui? Perguntei. Ele olhou para a janela e respondeu. Não há igreja em Black Hollow há anos. Queimou há décadas. Franzi a testa. Então o que eu ouvi? Ele não respondeu, apenas murmurou algo sobre como forasteiros não deviam fazer muitas perguntas, o que só aumentou minha curiosidade. Após o café, decidi explorar. Não demorou muito para encontrar a igreja que os moradores provavelmente queriam esquecer, mas era impossível não ver. Ela ficava na beirada de Black Hollow, cercada por um cemitério de lápides tombadas. O prédio em si era uma ruína esquelética, com a estrutura carbonizada se erguendo como um fantasma contra o céu. Ao me aproximar, senti um calafrio que não tinha nada a ver com o clima. O chão parecia vibrar sob meus pés, uma vibração baixa que senti no peito. O ar estava denso, quase elétrico, e o leve cheiro de fumaça persistia, apesar de o fogo ter sido apagado há muito tempo. Os sinos começaram novamente, desta vez mais altos e claros, ecoando pelos bancos vazios da igreja em ruínas. Entrei, o som dos meus passos ecoando sobre a madeira queimada, e senti a temperatura cair abruptamente. O interior estava estranhamente intacto, com filas de bancos carbonizados alinhados pelo corredor, e o púlpito ainda em pé, como se estivesse esperando um pregador. Acima de mim, o campanário se erguia, a sua enorme sineta balançando suavemente, apesar de não haver vento. Não sei o que me fez subir as escadas, mas subi. Elas rangiam de maneira ameaçadora sob o meu peso, e quanto mais eu subia, mais altos se tornavam os sinos. Quando cheguei ao topo, eles estavam ensurdecedores. A sineta era enorme, com símbolos estranhos gravados em sua superfície, que pareciam mais antigos do que religiosos. Quando estiquei a mão para tocá-la, os sinos pararam, e então ouvi os sussurros. A princípio, pensei que vinham de fora, mas logo percebi que eram dentro da minha cabeça, uma cacofonia de vozes, algumas implorando, outras zangadas. Tive que dar um passo para trás, quase caindo pelas escadas, e corri para fora da igreja sem olhar para trás. Naquela noite, os sinos retornaram, mais fortes do que nunca. Tentei ignorá-los, mas o sono era impossível. Cada toque parecia carregar um peso que me pressionava, até que eu mal conseguia respirar. Quando a manhã chegou, decidi que já tinha tido o suficiente. Arrumei minhas coisas e coloquei no carro, pronto para deixar Black Hollow para trás. Mas, ao sair da cidade, me vi de volta na igreja. Não lembrava de ter virado, nem de ter decidido voltar, mas lá estava eu, parado na beirada do cemitério novamente. Os sussurros retornaram, mais altos, enquanto eu me aproximava. Desta vez, percebi movimentos entre as lápides. Sombras se moviam, mais escuras que a noite, com formas humanoides, mais distorcidas. Eles não pareciam me notar, o foco deles fixo na igreja. Dentro, a sineta tocou novamente, e as sombras avançaram em direção a ela. Não sei por que entrei de novo. Talvez fosse curiosidade ou talvez os sussurros me impulsionando. De qualquer forma, me vi subindo as escadas novamente, o ar ficando mais frio a cada passo. No topo, as sombras me esperavam. Elas giravam em torno da sineta, suas formas se retorcendo enquanto se uniam em um só. Os símbolos na sineta brilharam levemente, pulsando no ritmo dos toques. E então, pararam. As sombras se viraram para mim,
seus olhares coletivos atravessando a escuridão. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, elas falaram: "Você não deveria estar aqui." A voz delas era um coro, cheia de ecos, e preencheu o ar como uma força física. Eu dei um passo para trás, quase perdendo o equilíbrio, e desci correndo as escadas. Quando cheguei ao chão, a igreja tinha desaparecido. O cemitério estava vazio, as lápides cobertas de mato e esquecidas. Os sinos, as sombras, os sussurros, tudo havia sumido, deixando-me sozinho na clareira. Eu dirigi para fora de Black Hollow naquela noite e nunca mais olhei para trás. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu. A igreja não aparece em nenhum registro, e os moradores se recusam a reconhecer a sua existência. Mas, às vezes, tarde da noite, ainda ouço os sinos, leves e distantes, como se me chamassem de volta. Começou com as luzes. Eu estava em Stillwater para visitar meu tio, um velho excêntrico chamado George, que passou a vida inteira naquela cidade. Ele era o tipo de pessoa que sempre tinha uma história para contar, geralmente sobre algo estranho. Eu costumava descartar seus relatos como divagações de um homem solitário, mas depois do que aconteceu, não tenho tanta certeza. Stillwater é uma daquelas cidades que você pede se piscar, no coração do meio-oeste, rodeada por milhas de campos planos e florestas densas que parecem se estender para sempre. As pessoas de lá são amigáveis, mas reservadas, o tipo de gente que mantém a cabeça baixa e as portas trancadas depois que escurece. Cheguei numa noite quente de verão, com o sol se pondo atrás de uma linha de árvores que projetava longas sombras sobre a cidade. O tio George morava numa casa antiga de 2 andares, na beira de Stillwater, onde o asfalto dava lugar a estradas de cascalho. O lugar era exatamente como eu me lembrava, bagunçado, aconchegante e com o cheiro suave de tabaco de cachimbo. "Bom te ver, meu chapa", ele disse, batendo no meu ombro, os olhos ainda afiados apesar da idade. "Você escolheu uma boa hora para vir. O que você quer dizer?" perguntei, largando minha bolsa no corredor. Ele hesitou. "Coisas estranhas estão acontecendo por aqui. Você vai ver logo." Naquela noite, enquanto sentávamos na varanda tomando limonada, eu vi o que ele queria dizer. Começou como um brilho fraco no horizonte, quase imperceptível no começo. Eu poderia ter descartado como faróis distantes ou um reflexo, se não fosse o tio George ter apontado. "Aí", ele disse, a voz baixa. "As luzes." Eu esquentei na escuridão. O brilho foi ficando mais forte, se movendo e pulsando como se fosse uma coisa viva. Não era só uma luz, mas várias, se movendo em padrões deliberados que não faziam sentido. "O que são?" perguntei, sentindo um arrepio apesar do calor. "Alguns chamam de os observadores", ele respondeu. "Ninguém sabe o que realmente são, mas eles estão aqui desde que a cidade foi fundada. A maioria das pessoas ignora, finge que não vê, mas você não pode ignorá-las para sempre." As luzes desapareceram depois de um tempo e o tio George mudou de assunto, se recusando a falar mais sobre isso. No dia seguinte, eu caminhei pela cidade. Stillwater tinha aquele charme que vem com o tempo: prédios de tijolos envelhecidos, uma lanchonete com estofados vermelhos e uma loja de conveniência que vendia de tudo, de leite a iscas de pesca. Mas havia uma sensação de desconforto, uma tensão que eu não conseguia identificar. As pessoas eram educadas, mas reservadas, e suas conversas paravam quando eu passava. Ouvi fragmentos de discussões sussurradas, menções de desaparecimentos, ruídos estranhos na floresta e, claro, as luzes. Naquela noite, as luzes voltaram. Eu as observei pela janela do meu quarto, hipnotizado e inquieto. Elas pareciam mais próximas desta vez, seus movimentos quase com propósito. O tio George me encontrou olhando e me puxou para longe da janela. "Não olhe por muito tempo", ele avisou. "É assim que eles pegam você." "Quem pega?" perguntei. Ele não respondeu, apenas murmurou algo sobre ficar dentro de casa depois do anoitecer. Mas eu não conseguia ficar dentro de casa, não com aquelas luzes lá fora, tão tentadoras. Esperei até que o tio George pegasse no sono e então saí pela porta dos fundos. O ar estava pesado e imóvel, aquele tipo de silêncio que fazia cada som parecer amplificado.
As luzes me chamavam, mais brilhantes e vibrantes do que antes. Eu as segui para a floresta, minha curiosidade superando o bom senso. As árvores se erguiam como sentinelas, seus galhos retorcidos formando um dossel que bloqueava as estrelas. A única iluminação vinha das luzes, que dançavam à minha frente, me guiando para mais fundo na floresta. No começo, pensei que estava sozinho, mas conforme me aprofundava, senti algo. Foi sutil no começo, uma sensação de formigamento na nuca, depois ouvi o suave farfalhar das folhas, o estalo de um galho. Virei rapidamente, o coração acelerado, mas não vi nada. Alô, chamei, a voz tremendo. Nenhuma resposta. As luzes haviam parado de se mover, pairando em uma clareira à frente. Entrei na área aberta e foi aí que os vi. Figuras, dezenas delas, paradas na borda da clareira. Eram altas e finas, suas formas indistintas, como sombras que haviam ganhado substância. Seus olhos, ou o que eu supunha serem seus olhos, brilhavam suavemente com a mesma luz estranha que me trouxera até ali. Eu congelei, todo o meu instinto gritando para correr, mas não conseguia. As figuras não se moviam, não faziam som algum. Elas apenas observavam. E então, como se fosse uma só, elas se aproximaram. Eu tropecei para trás, caindo pesadamente no chão. As figuras avançaram, seus movimentos suaves e antinaturais. As luzes pulsavam ao redor delas, lançando sombras estranhas que pareciam se torcer e se retorcer. Fiquei longe, gritei, me levantando apressadamente. Elas pararam por um momento, tudo ficou ainda. Então, uma delas levantou uma mão, dedos longos e esqueléticos apontando diretamente para mim. Uma onda de frio me envolveu e as luzes brilharam intensamente. Eu cobri o rosto, e quando abri os olhos, a clareira estava vazia. As figuras haviam sumido. As luzes se apagaram. Corri de volta para casa, o peito arfando e a mente a mil. O tio George estava na varanda, com uma expressão sombria. Você não devia ter ido lá fora, ele disse. Tentei explicar o que vi, mas ele apenas balançou a cabeça. Agora eles te marcaram. Você vai vê-los em todo lugar. Ele estava certo. Eu deixei Stuva ter no dia seguinte, mas as luzes me seguiram. Eu as vejo à distância quando estou dirigindo à noite, refletidas nas janelas ou piscando nas bordas da minha visão. Elas estão sempre lá, observando, esperando. Eu não sei o que querem ou por que me escolheram, mas sei de uma coisa. Você não pode fugir delas, porque depois que você vê as luzes, elas nunca deixam você ir. Eu cresci em Sycamore, uma cidade pequena perdida no coração dos Estados Unidos. Era o tipo de lugar onde todo mundo sabia da vida dos outros, onde as crianças andavam de bicicleta até o anoitecer, e a maior novidade do ano era a feira do condado. Mas havia uma coisa sobre a qual Sycamore não falava: os túneis. Os túneis eram um segredo de todos, uma rede extensa de passagens subterrâneas que se estendiam por baixo da cidade. Ninguém sabia quem os havia construído ou por que estavam ali. Eles estavam lá há tanto tempo quanto qualquer um conseguia se lembrar, com suas entradas escondidas em porões, terrenos abandonados e até nas matas ao redor da cidade. Quando éramos crianças, tratávamos os túneis como uma história de fantasma. Nos desafiávamos a explorar. Trocávamos histórias malucas sobre exploradores perdidos e tesouros enterrados, mas nenhum de nós nunca ia muito longe. Algo nos túneis escuros e deteriorados parecia errado. Quando eu tinha 16 anos, isso mudou. Era o verão de 1999 e Sycamore estava no meio de uma onda de calor brutal. Os dias passavam lentos, úmidos e opressores, e as noites não eram muito melhores. Meus amigos e eu estávamos inquietos, desesperados por uma distração. Foi quando o Ryan teve a ideia. Vamos mapear os túneis, ele disse em uma noite, enquanto suávamos na varanda de sua casa. Ryan sempre foi o instigador, aquele que nos empurrava a fazer coisas que sabíamos que não deveríamos. Ele estava convencido de que os túneis guardavam algum grande segredo, algo que nos tornaria lendas em Sycamore. Você é louco? Eu disse. Esses túneis são perigosos. Tem gente que se perdeu lá dentro. Isso são só histórias. Ryan respondeu, com um sorriso. Vamos lá, Jake. Não quer saber o que realmente tem lá embaixo? Eu não queria,
Não realmente, mas também não queria ser o covarde do grupo. Então, contra o meu melhor julgamento, concordei. Reunimos suprimentos, lanternas, um mapa da cidade, lanches e uma corda, e partimos logo depois do pôr do sol. Nosso plano era simples: explorar por 1 ou 2 horas, marcar o caminho e sair antes que alguém percebessem que tínhamos sumido. A entrada que escolhemos ficava no antigo celeiro do Miller, uma estrutura decadente que havia sido abandonada há décadas. O adentro era denso, com cheiro de madeira podre e poeira, e a armadilha para os túneis estava escondida embaixo de uma pilha de tábuas quebradas. Conforme descíamos pela escada enferrujada, o ar ficou mais fresco, um alívio bem-vindo do calor sufocante da noite. Mas não demorou muito para que esse alívio se transformasse em desconforto. Os túneis eram estreitos e claustrofóbicos, suas paredes úmidas e em decomposição. As vigas que sustentavam o teto pareciam antigas, a madeira lascada e curvada. Nossas lanternas lançavam sombras longas e tremeluzentes que pareciam se mover sozinhas. No começo, estava quase divertido. Brincávamos e ríamos, fazendo afirmações exageradas sobre tesouros enterrados e sociedades secretas. Ryan liderava o caminho, marcando as paredes com giz à medida que íamos. Mas, conforme avançávamos, a atmosfera mudou. O ar ficou mais pesado, o silêncio mais opressor. Nossa risada foi diminuindo, substituída pelo som da água pingando e o eco distante dos nossos passos. Eu acho que a gente devia voltar, eu disse, depois de uma eternidade. Ryan deu de ombros. Ainda não encontramos nada. Estou falando sério. Esse lugar não parece certo. Não seja um bebê, ele retrucou, apontando sua lanterna à frente. Olha lá. Tem outro túnel. Vamos ver e depois a gente sai. Relutante, eu o segui, junto com nossos 2 outros amigos, Matt e Sarah. O túnel era mais estreito do que os outros, mal dava para passar um de cada vez. As paredes estavam cobertas com marcas estranhas, linhas e símbolos que não pareciam naturais. Uau, Ryan disse, a lanterna traçando os padrões. O que você acha que é isso? É grafite, sugeriu Matt, embora não parecesse muito convencido. É velho, muito velho, disse Sarah, passando os dedos pelas ranhuras. Continuamos. O túnel descia, as marcas nas paredes ficavam mais frequentes, mais elaboradas, até que formaram um padrão contínuo. E então chegamos à câmara. Era enorme, muito maior do que qualquer coisa que esperávamos encontrar. As paredes estavam cobertas pelos mesmos símbolos estranhos, profundamente esculpidos na pedra. No centro, havia um altar de pedra rudemente feito, sua superfície manchada. Caramba, Ryan sussurrou. Eu queria sair, tudo na câmara parecia errado, desde o cheiro metálico e estagnado até a quietude sobrenatural no ar. Mas Ryan já estava se aproximando do altar, sua lanterna varrendo. Não toque em nada, Sarah advertiu. Não sou idiota, Ryan disse, mas se agachou, examinando algo no chão. Olha isso. Ele pegou uma corrente enferrujada, suas elos tortos e irregulares. Parecia tão antiga, como se pertencesse a um museu. Devemos ir, eu disse de novo, minha voz tremendo, mas antes que pudéssemos sair, ouvimos um som, baixo e gutural, ecoando pela câmara. No começo, pensei que fosse só o vento, mas ele ficou mais alto, mais próximo, até se tornar um rosnado inconfundível. Você ouviu isso? Sarah sussurrou. Nós congelamos, as lanternas disparando para todos os lados da sala. O rosnado veio novamente, acompanhado de um rangido de algo pesado se arrastando contra a pedra. E então os vimos, olhos, dezenas deles, brilhando fracamente na escuridão além da câmara. Eles estavam muito altos para serem de ratos, muito baixos para pertencerem a algo humano. Corre! Ryan disse, sua voz quase inaudível. Nós saímos correndo, as lanternas balançando descontroladamente enquanto refazíamos nosso caminho. Os rosnados nos seguiam, ficando mais fortes, acompanhados pelo som de passos apressados, ou talvez garras raspando nas paredes do túnel. Os símbolos nas paredes pareciam mudar conforme corríamos, seus padrões girando na luz piscando. Eu tropecei, caindo pesadamente no chão úmido, mas Matt me levantou, seu rosto pálido de terror. Quando chegamos à escada, os sons eram ensurdecedores. Ryan subiu primeiro,
seguido por Sarah e Matt. Eu subi o mais rápido que pude, minhas mãos escorregadias de suor. Quando cheguei no topo, olhei para trás. Os olhos estavam lá, logo além do alcance da minha lanterna. Por um breve momento, vi seus donos, formas retorcidas, imensas, que desafiavam qualquer explicação. Seus corpos cobertos de pelo emaranhado e os rostos deformados. Eu fechei a tampa da armadilha com força e corremos para longe do celeiro, não parando até estarmos no quintal de Raya. Nenhum de nós falou sobre o que vimos. Não naquele momento, nunca mais. Fingimos que nada tinha acontecido, mas eu sei que todos sentimos a mesma coisa. Fomos sortudos por ter escapado. Algumas semanas depois, Ian desapareceu. A polícia disse que ele deve ter fugido, mas eu sabia a verdade. Até hoje, tenho pesadelos com aqueles olhos, com os rosnados que assombram os túneis debaixo de Sycamore. Às vezes, tarde da noite, eu ouço um arranhar na minha janela. Eu costumava achar que as histórias sobre o buraco negro eram apenas conversa de velha, algo que os mais velhos sussurravam para manter as crianças longe da floresta. Mas agora, depois de tudo o que aconteceu, eu sei que estava errado. O buraco negro não era apenas uma área de floresta densa na periferia da nossa pequena cidade. Era um lugar onde a realidade se distorcia, onde as regras do mundo natural simplesmente não funcionavam. Eu não acreditava nisso no começo. Achava que era mais esperto do que essas superstições, mas essa arrogância quase me custou tudo. Eu cresci numa cidade pequena no norte de Michigan, chamada Iron Creek, um ponto esquecido no mapa, com mais prédios abandonados do que ocupados. A rua principal tinha uma lanchonete, uma loja de ferragens e um correio. E era isso. A maioria das pessoas da cidade tirava o sustento da indústria madeireira ou já havia desistido e se acomodado numa rotina de desesperança silenciosa. O buraco negro sempre pairava sobre a cidade como um segredo sombrio. Suas árvores retorcidas visíveis de quase todos os cantos de Iron Creek. As pessoas evitavam esse lugar, até durante o dia. Os caçadores juravam que o lugar era amaldiçoado, e os caminhantes que se aventuravam muito longe às vezes nunca voltavam. Os poucos que voltavam falavam de sons estranhos, calafrios repentinos e a sensação de estar sendo observado. Quando eu era criança, não dava muita atenção a essas histórias. O buraco negro era apenas um cenário assustador para desafios de infância e histórias contadas ao redor da fogueira. Eu e meus amigos até criamos um jogo de nos esgueirarmos até a borda da floresta, desafiando uns aos outros a ir um pouco mais longe a cada vez. Mas nada nunca acontecia, até o verão em que eu fiz 18 anos. Naquele verão, uma garota chamada Lila desapareceu. Lila não era de Iron Creek, ela estava visitando os avós durante as férias. Era doce, curiosa e confiava demais nas pessoas. Eu tinha conversado com ela algumas vezes, mas gostava dela. Todo mundo gostava. Ela sumiu numa tarde quente de julho, enquanto passeava com o cachorro perto da borda do buraco negro. O cachorro voltou choramingando e coberto de terra. Mas a Lila não estava lá. As buscas na floresta duraram semanas, mas nunca encontraram ela. As pessoas sussurravam que o buraco negro a havia levado, assim como já havia feito com outros antes dela. Eu não conseguia tirar ela da minha cabeça. Não sei se era culpa ou uma curiosidade mórbida, mas comecei a passar mais tempo perto do buraco negro, olhando para suas profundezas escuras e impenetráveis. Eu dizia a mim mesmo que estava apenas tentando encontrar alguma pista sobre o que tinha acontecido com ela. Então, numa noite, eu ouvi os sussurros. Era tarde, já passava da meia-noite, e eu estava sentado numa pedra perto da borda da floresta. A cidade estava silenciosa. Só se ouvia o farfalhar das folhas e o canto distante dos grilos. Eu já estava indo embora quando ouvi uma voz suave e melodiosa chamando meu nome. Jake, eu congelei. A voz era fraca, quase abafada pelo vento, mas era inconfundível. Soava como a Lila. Jake, me ajude. Eu me levantei, o coração batendo forte. Lila. Eu chamei, minha voz tremendo. Não houve resposta. Apenas o sussurro do meu nome, mais fraco dessa vez, vindo de mais fundo na floresta. Todo o meu instinto dizia para eu virar e correr, mas eu não consegui. E se realmente fosse ela? E se ela estivesse viva?
presa em algum lugar, esperando alguém encontrar ela. Peguei minha lanterna na mochila e entrei na floresta. As trilhas familiares, que eu já tinha percorrido centenas de vezes, pareciam estranhas. As árvores estavam mais fechadas ao meu redor. A luz da lanterna mal cortava a escuridão. As sombras pareciam engolir a luz. A voz continuava, me guiando mais e mais para dentro do buraco negro. Ela estava sempre um passo à frente, sempre fora de alcance. Eu tropecei nas raízes, empurrando-me por entre o mato espesso. Meu coração estava acelerado, misto de medo e esperança. Lila, eu chamei de novo. Onde você está? Continue indo. A voz sussurrou. Você está perto. Não sei quanto tempo caminhei. O tempo parecia escorregar entre os dedos, os minutos se esticando em horas. A floresta ficava cada vez mais estranha. O ar estava gelado, um tipo de frio que parecia penetrar nos ossos. As árvores tinham formas retorcidas. Suas ramagens pareciam mãos esqueléticas, como se estivessem me alcançando. Então, eu encontrei uma clareira, perfeitamente redonda e estranhamente silenciosa. No centro, uma árvore enorme, com o tronco retorcido e queimado, como se tivesse sido atingido por um raio. O chão ao redor estava vazio, a terra seca e rachada, apesar da umidade do verão. E lá estava ela. Lila estava em pé sob a árvore, de costas para mim. Seu vestido branco estava rasgado e sujo, seus cabelos loiros estavam emaranhados. Ela balançava levemente, como se estivesse presa numa brisa suave, embora o ar estivesse completamente parado. Lila, eu gritei, correndo até ela. Ela se virou, e o sangue congelou nas minhas veias. Não era Lila. Pelo menos, não era mais ela. O rosto estava errado, muito pálido, os olhos grandes demais, o sorriso largo demais. Ela inclinou a cabeça, me observando com uma curiosidade predatória. Você veio, ela disse, a voz ainda suave e melodiosa. O que aconteceu com você? Eu gaguejei, dando um passo para trás. Ela sorriu ainda mais, mostrando dentes grandes e afiados. Eu estava esperando por você, Jake. Eu virei para correr, mas a clareira havia mudado. As árvores se fecharam, formando uma parede de madeira irregular. Os sussurros voltaram, agora mais altos, uma cacofonia de vozes sobrepondo-se e ecoando na minha cabeça. Fique, elas diziam, junte-se a nós. Lila, ou o que quer que ela fosse agora, deu um passo mais perto. Seu movimento era estranho, desengonçado, como se fosse uma marionete em fios invisíveis. Você não pode ir embora, ela disse. Não agora. Eu tropecei para trás, a lanterna piscando e morrendo. A escuridão se fechou ao meu redor e os sussurros ficaram ensurdecedores. Algo roçou no meu braço, frio, viscoso e errado. Eu gritei. Não lembro como saí de lá. A próxima coisa que lembro é de estar tropeçando na estrada principal. Os primeiros raios de sol surgindo no horizonte. Minhas roupas estavam rasgadas, minha pele coberta de arranhões, mas eu estava vivo. Lila nunca foi encontrada e eu nunca contei a ninguém o que vi naquela noite. Quem iria acreditar em mim? Mas eu sei disso. O buraco negro não é apenas uma floresta. É um portal. Um lugar onde algo antigo e maligno espera, faminto e paciente. E, às vezes, tarde da noite, eu ainda ouço os sussurros.